Pandemias, vulcões, sismos ou cheias, catástrofe para as populações que, ao longo da história, já representaram ameaças para a humanidade, mas que de forma quase indescritível temos conseguido ultrapassar. Os especialistas dizem mesmo que os desastres são quase uma parte da história humana e que o planeta Terra está adaptado para lidar com eles, ao ponto de se ter tornado ele próprio especialista em lidar com catástrofes. A espécie humana tem-se revelado também ultra-adaptável, mesmo quando confrontada com as condições mais difíceis. A erupção de supervulcões é um dos eventos catastróficos a que a humanidade já sobreviveu e por 2 vezes. Foi o caso, há cerca de 74 mil anos, da erupção do Monte Toba, localizado no que é atualmente o Lago Toba, em Sumatra, na Indonésia. Esta erupção, considerada a maior da história, resultou na emissão de toneladas de poeiras para o ar, as quais cobriram os territórios da Indonésia, Índia e Oceano Índico. A erupção atingiu o nível 8 do índice de explosividade vulcânica, com as ondas de choque a espalharem-se por todo o mundo. A propagação das cinzas pela atmosfera teve também consequências ao nível da luz solar que era recebida e, consequentemente, nas temperaturas mundiais, que terão descido entre 3 a 5 graus Celsius. Alguns estudos recentes dizem-nos que apenas 3.000 a 10.000 indivíduos sobreviveram às alterações climáticas extremas que resultaram da erupção do Monte Toba, apesar destes números serem contestados por outras investigações. A humanidade sobreviveu também à erupção de um outro supervulcão, o Monte Tambora, na ilha de Sumbawa, igualmente na Indonésia, que também terá deixado o mundo do avesso face à libertação de cinzas, fumo e gases tóxicos pela atmosfera e por todo o território circundante. Os relatos que nos chegam indicam que este terá originado a morte de 10.000 habitantes da ilha de forma imediata, apesar das consequências terem expandido por geografias muito mais vastas. À semelhança do vulcão do Monte Toba, também este esteve na origem de uma queda das temperaturas na ordem dos 5 graus, e mesmo um ano após a erupção, tanto a América do Norte como a Eurásia registavam condições climáticas extremas. O ano que se seguiu ficou conhecido como o ano que não teve verão e estima-se que entre 100.000 a 200.000 pessoas tenham morrido por motivos de fome ou doenças relacionadas com a erupção. O supervulcão Tambora continua em atividade até aos dias de hoje, apesar de esta ser muito mais controlada. Para além dos vulcões, outra das catástrofes com graves consequências ao nível da vida humana tem que ver com as alterações atribuídas às idades do gelo, as quais eram tão severas que representavam uma ameaça à sobrevivência das espécies. Estes períodos eram influenciados por variações na energia solar, mas também pela órbita do nosso planeta. É aqui que podemos localizar o início de muitos dos glaciares que perduraram durante milhares ou milhões de anos. Os climatólogos estimam que o planeta tenha estado submetido há cerca de 20.000 anos a temperaturas tão baixas que resultaram na formação de camadas de gelo que se estendiam ao longo dos 2 hemisférios. Mais uma vez, as temperaturas também foram fortemente afetadas, com descidas na ordem dos 10 graus. Estas condições eram extremamente difíceis e tornavam a sobrevivência de qualquer espécie um autêntico desafio. Entre as espécies que conseguiram resistir está naturalmente o Homo sapiens. No leque de doenças que já ameaçaram dizimar a humanidade consta a peste bubónica, que terá tido início milhares de anos após o fim da Idade do Gelo, já que as condições mais amenas terão permitido, entre outras coisas, a conexão entre as pessoas. A doença começou a espalhar-se pela Eurásia e por África, provocando a morte a cerca de 50 milhões de pessoas num único ano. Em 1347, a doença fez uma nova aparição. Nesta fase, provocou quase 200 milhões de mortes na Eurásia e em África, cerca de metade da população mundial da altura. A humanidade conseguiu também sobreviver até agora a outras pandemias, doenças globais como o sarampo, que agora parecem inofensivas, mas que puseram em risco o futuro da nossa espécie.
Os descobrimentos, por exemplo, permitiram a expansão de vírus europeus por territórios como a Ásia e a América, onde viviam indivíduos isolados que nunca tinham contactado com eles antes. Além do sarampo, também a varíola, a cólera e a febre tifoide fizeram sentir o seu impacto em diferentes populações indígenas. Estima-se que num período de tempo entre 100 e 150 anos, cerca de 90% da população indígena do mundo tenha morrido por este motivo. As mortes aconteceram em níveis tão altos e dramáticos que o CO2 e a temperatura da Terra decresceram de forma clara, agravando o período de temperaturas baixas já referido a propósito da Idade do Gelo. Apesar de muitas das catástrofes ainda poderem acontecer nos dias de hoje, os especialistas acreditam que a ciência nos está a proteger de muitas das consequências possíveis. Seja através de medicamentos, vacinas, previsões sísmicas ou eruptivas, o ser humano está mais protegido do que alguma vez esteve, não existindo, à exceção da emergência climática, motivos para receios ou pânicos relacionados com a possível extinção da espécie humana. Mas, pelo simples não, talvez seja boa ideia evitar viver para os lados da Indonésia. Rita Moutinho, Zap Notícias.